Oi pessoal, como é que vocês estão? Todos bem? Espero que todo mundo esteja seguro aí no meio da pandemia do Covid, tá certo? Todos estejam se cuidando e por aqui tá tudo bem. E vamos dar continuidade ao nosso curso de ética, tá certo? Nesse passeio que nós estamos fazendo pela história da ética, a parada que vamos ver hoje, né? A parada que teremos hoje nesse caminho é no período da ética medieval. E aí, como vocês podem ver no título da apresentação, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no subtítulo. O que é que a gente vai tratar na aula de hoje? Vamos falar da transição da ética antiga para a medieval e a ética em Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, tá certo? Então vamos lá, vamos começar, né? Então primeiro falar um pouquinho sobre mudanças de valores, né? Veja aí, transição dos valores romanos para os valores cristãos. Vamos ver como é que foi isso. Nos séculos 3 e 4, isso é depois de Cristo, claramente, tá certo? Ocorre a decadência do Império Romano, que traz consigo uma série de mudanças econômicas, políticas, sociais e religiosas para os povos da Europa. Séculos 3 e 4, tá certo? Dentre estas mudanças, a que mais claramente marca este período deve-se à transformação cultural das populações que na época transitaram da religião pagã romana, clássica, para a nova religião que começava a se estabelecer como dominante nas regiões próximas ao Mediterrâneo, o cristianismo, né? O cristianismo começou primeiro crescendo ali nas regiões próximas do mar Mediterrâneo, depois se espalhou pela Europa, tá certo? Como a gente sabe. A mudança da cultura helenista romana da antiguidade tardia para uma cultura cristã primitiva pode ser parcialmente explicada por motivos legais, isto é, a partir da conversão do imperador Constantino, no ano de 312, diversas instituições oficiais romanas passaram a apoiar a igreja cristã, ou seja, a igreja cristã começou a ter um apoio legal das instituições oficiais do Império Romano, tá certo? Continuando a leitura aí, né? Passaram a apoiar a igreja cristã, que conquista uma hegemonia religiosa dentro das fronteiras do Império. Porém, apenas o apoio legal das instituições do Império Romano não é suficiente para explicar todo o sucesso do cristianismo neste período histórico. É também necessário entender uma série de substituições de valores romanos por valores cristãos na mentalidade do povo do Império. Então, o que é que esse parágrafo está dizendo aí é que houveram essas mudanças legais no Império Romano que deram à igreja cristã um apoio oficial, um amparo legal oficial, né? Passou a ser uma religião reconhecida oficialmente no Império Romano, tá certo? Mas mesmo antes dessas mudanças legais do início do século IV, que foram se consolidando ao longo do século IV, né? No final do século IV já era bem oficial mesmo, que a igreja cristã era a religião oficial do Império Romano, mas mesmo antes no século IV, no século III, já haviam começado uma série de mudanças na mentalidade do povo, né? Então o sucesso do cristianismo não começou com mudanças legais, começou com mudança de cultura, de mentalidade. Vamos continuar a leitura aqui, próximo parágrafo, né? Ou seja, o triunfo do cristianismo na antiguidade tardia ocorreu devido a uma série de mudanças na mentalidade do povo romano. Foi o que eu tinha falado, né? Mesmo antes das mudanças legais que deram à igreja cristã uma posição de autoridade no Império Romano. Então vamos continuar aqui, próximo slide, né? Mudanças de valores, continuando, né? Vejamos algumas características acerca desta nova mentalidade no mundo romano tardio. Primeiro, popularização dos problemas teológicos. Neste período histórico, vemos diversos problemas teológicos serem amplamente difundidos pela população romana, né? Então, assim, divulgados, tá certo? Por exemplo, vemos o testemunho do teólogo e filósofo cristão Gregório de Nissa, que viveu no século IV. Veja esse parágrafo de um texto de Gregório de Nissa, eu acho um parágrafo espetacular, né? Vamos ver. A cidade... Isso é Gregório de Nissa falando no século IV, tá certo, pessoal? A cidade está cheia de gente que dizem coisas ininteligíveis e incompreensíveis pelas ruas, mercados, praças e cruzamentos. Quando vou à tenda, a tenda da feira, tá certo? E pergunto quanto tem que pagar, me respondem com um discurso sobre o filho engendrado ou não do pai. Quando pergunto numa padaria pelo preço do pão, me responde o padeiro que
sem lugar a dúvidas, o pai é maior que o filho. Quando pergunto nas termas se posso tomar um banho, as termas eram aqueles banhos aquecidos que os romanos tinham, né? Tenta demonstrar-me o banhador, o cara que trabalhava na casa de banho, né? Que com toda certeza o filho surgiu do nada. Olha aí a citação aí de Gregório de Nissa, filósofo e teólogo do século IV, né? Que está aí no livro de Mair, Las Transformações do Mundo Mediterrâneo, século 3 a 8, Madrid. É um livro publicado em 1972, né? As páginas 45 e 46. Se alguém tiver na biblioteca aí em casa, esse livro aí, publicado em Madrid em 1972, né? Pode conferir, tá certo? Páginas 45 e 46. Beleza? Então veja que citação interessante, né, de um teólogo e filósofo cristão, Gregório de Nissa, que dizia que até na padaria o povo estava discutindo questão teológica, né? Eu acho essa citação muito interessante, né? Eu ia na padaria perguntar o preço do pão e me diziam, não, porque Deus é assim, assado e tal. Eu ia tomar um banho lá nas águas aquecidas, que era uma coisa que os romanos faziam, né? Aqueciam as águas naqueles banhos públicos, né? Aí o cara chegava lá e dizia que não, que o filho nasceu do nada, foi criado do nada, tal. Então veja que coisa interessante, né? Discussões teológicas eram populares nas grandes cidades do Império Romano no século IV, tá certo? Mas tem mais coisa, pessoal. Vamos continuar a lista aqui, né? Esse é só o primeiro ponto da lista. Crescimento da crença em um mundo sobrenatural, a segunda mudança de valores, né? De ideias romanas para ideias cristãs, né? Vamos lá. Também é uma marca da antiguidade tardia a popularização da ideia de que a vida do ser humano é um campo de batalha entre forças invisíveis do bem e do mal. Forças invisíveis, né? Torna-se comum também a crença em demônios como instrumentos do mal, enquanto que na religiosidade clássica helenista romana, a religiosidade que marcava os gregos e os romanos, né? Típica dos gregos e romanos, por isso se chama helenista, né? Os demônios significavam simplesmente espíritos, seres invisíveis que podiam ajudar ou atrapalhar os seres humanos. Então, assim, para os gregos e romanos, na origem da palavra daimon, que é uma palavra grega, a ideia era que esses espíritos, né, que se chamavam daimons, eles na verdade poderiam ajudar o ser humano em algumas circunstâncias, né? Mas com essa mudança de mentalidade do século III, depois de Cristo, século IV, as coisas mudaram um pouco, né? Os demônios começaram a ser vistos como instrumentos do mal, e a vida do ser humano começou a ser compreendida como sendo uma batalha constante entre forças do bem e forças do mal. Continuando. Terceira mudança, né? Uma nova concepção predominante de divindade, essa é muito importante, né? Torna-se hegemônica na antiguidade tardia a ideia de um Deus único, onipotente, absoluto e eterno. Além destas características, que são básicas, né? Este Deus é compreendido como possuindo uma relação pessoal com os fiéis, um Deus pessoal, tá certo? Inspirando nestes não apenas a sua adoção, mas também amor, pois ele próprio, este próprio Deus, né, teria amor pelos homens, tá certo? Que é uma coisa que os deuses das religiões clássicas gregas e romanas não tinham amor pelos homens, tá certo? Eles podiam até gostar de uma ou outra pessoa, né, nos mitos que se contavam, né, que alguns deuses protegiam algumas pessoas, mas esse novo Deus aí, único, onipotente, absoluto e eterno, ele tinha esse amor pelos homens, né? Então ele inspirava também o sentimento de amor nos seus seguidores, nos seus fiéis. Então, aumento das preocupações com a vida após a morte. Esse é a última item da lista, tá certo? A ideia da busca pela salvação em vida como pré-requisito para uma vida após a morte feliz é introduzida na sociedade romana tardia e passa a ocupar um lugar de destaque na mentalidade das pessoas neste período histórico. Beleza? Isso aí é claro, né? Tá certo? Então as pessoas começam a se preocupar cada vez mais com a sua salvação, a salvação da sua alma. Ok? Mas isso são mudanças de valores gerais da sociedade romana, né? E na teoria ética, professor? E na ética? Vamos falar um pouquinho sobre algumas comparações entre as éticas medievais e antigas, tá certo? Devido a todas essas mudanças na cultura romana da antiguidade tardia, a chegada da idade medieval na filosofia traz também uma nova perspectiva ética. A ética, né, muda um pouquinho, tá certo? Na idade medieval, vamos ver. Em alguns aspectos, a ética medieval é uma continuação da ética antiga. Em quais aspectos? Primeiro, a ética ainda é compreendida como a teoria da ação que leva a uma boa vida. O que vai ser a boa vida vai mudar, mas a ética continua sendo compreendida como uma teoria da vida boa, tá certo? Da vida feliz.
2. As principais questões éticas do período ainda dizem respeito à virtude das pessoas e ao controle das vontades e dos prazeres do corpo, que é uma característica que a gente já tinha visto nas aulas passadas, como características de Aristóteles, Epicuro e os filósofos estoicos, né? A ideia de que as vontades do corpo, os prazeres do corpo têm que ser controlados pela razão, tá certo? Então essa ideia do controle do corpo pela razão, ou pela mente, ou pela alma, né, etc., ela continua na Idade Medieval. Porém, a nova mentalidade cristã hegemônica entre os povos europeus imprime na ética medieval uma série de mudanças importantes. Primeiro, a beatitude, uma palavra que os antigos não usavam, né? Uma palavra típica de ética medieval, tá certo? Passa a ser entendida como o objetivo de uma vida boa, ao invés da felicidade. Na verdade, esse tópico não está bem formulado, né? Seria melhor dizer que os filósofos medievais colocam a beatitude como condição da felicidade. E o que é a beatitude, professor? É essa característica da pessoa ter uma vida bem correta do ponto de vista do cristianismo, tá certo? Uma vida bem cristã é a beatitude, tá certo? A ética do medievo, segundo a mudança aí, né? Muda até certo ponto o caráter racionalista da ética grega antiga. Até certo ponto, né? Isso significa que a vontade humana passa a ser compreendida como motor das decisões humanas e não a razão, como pensava a tradição grega antiga. A gente vê essa característica nos filósofos gregos, todos eles associam a ação humana à razão humana, né? Ação associada à razão, né? Enquanto que os medievais eles começam a falar de vontade, que a vontade humana é o que faz o ser humano agir de uma maneira ou de outra, e não a razão. Ou seja, a filosofia medieval introduz essa novidade teórica, a novidade teórica é que o ser humano pode saber o que é o certo, e mesmo assim agir errado, porque conhecer o certo não quer dizer que a pessoa vai agir certo. A sua vontade pode fazer ele ainda agir errado, tá certo? É importante também ressaltar que no caso da filosofia medieval em geral, a filosofia passa a ser compreendida como subalterna à teologia, e as questões filosóficas debatidas nesse período são sempre colocadas de um ponto de vista teocêntrico. É uma característica da filosofia no período medieval, tá certo? Para quase todos os filósofos do período medieval, a filosofia é entendida como uma ferramenta para compreender a teologia melhor, apesar de que existem exceções, né? Mas essa questão aí do ponto de vista teocêntrico aí é quase que universal no período medieval, as questões filosóficas serem colocadas sempre em relação ao conceito de Deus, né? Em relação à ideia de um Deus, do Deus cristão. Vamos lá. Por isso que é teocêntrico, né? Centrado em Deus. Vamos lá. Continuando. Agostinho de Hipona, o grande nome da patrística, né? Então vamos lá, o bem e o mal para Agostinho. Entrando nos detalhes das principais teorias éticas do período medieval, vamos começar com um resumo da ética de Agostinho de Hipona. Tá aí os anos que ele viveu, né? O principal representante da patrística, a primeira corrente filosófica própria do medievo. Então, na Idade Medieval, a primeira escola filosófica importante se chama patrística. Vamos ver as características aqui, né? Então, essa parte da aula, pessoal, vai ser um resumo das ideias de Agostinho sobre a ética, né? Tentando explicar a ética agostiniana através de uma série de tópicos, né? De pontos aí para vocês verem a relação entre as ideias, tá certo? Então, primeiro começa com Deus, né? Por ser eterno e imutável, Deus é o ser pleno e também é o sumo bem. Tudo isso aqui é na opinião de Agostinho, tá certo, pessoal? Agostinho de Hipona. 2. Deus criou o ser humano a partir do nada, portanto a natureza humana, na medida em que compartilha do ser de Deus, também é boa. Ou seja, o ser humano foi criado a partir da vontade de Deus, sem ter base em nada, foi criado do zero, né? Então não tem como a natureza humana ser ruim. A natureza humana é boa porque ela compartilha uma parte da natureza de Deus, que também é boa. 3. O mal, e o mal, pessoal? O mal, por outro lado, não tem seu fundamento em uma participação na essência divina. O mal não vem de Deus, né? Indo mais além, para Agostinho, o mal não possui essência. O mal seria simplesmente a ausência do bem, da mesma forma que a escuridão só existe onde a luz não está presente. Então a gente sabe disso, né? A escuridão não existe uma partícula da escuridão. Existe uma partícula da luz que transmite a luminosidade, né, que bate no objeto e reflete nosso olho e a gente enxerga, né? Quando a luz não está presente, fica tudo escuro. Assim seria o mal, né? O mal não teria uma natureza própria, porque ele não teria sido criado a partir da natureza de Deus, tá certo?
Então o mal seria simplesmente a falta do bem, do mesmo jeito que a escuridão é a falta da luz. Continuando. O mal moral, ou seja, as ações erradas, portanto, só existe na medida em que o ser humano escolhe, com liberdade, ok? Agir de forma que o afasta de Deus, o bem supremo, e, consequentemente, o afasta do bem. Então, quando o ser humano realiza ações que o deixam mais longe de Deus, essa luz, vai diminuindo, essa luz que é o bem vai diminuindo e vai ficando cada vez mais escuro. Assim seria o mal moral, tá certo? O erro moral, o pecado, a gente poderia dizer também, né? Vou falar do pecado mais pra frente. Para ser realmente feliz, o ponto 5 aí, né? O ser humano precisa desejar o bem, e esta virtude é chamada de beatitude. É você querer viver de acordo com as regras que o aproximam da natureza de Deus, tá certo? O bem. Então você tem que desejar o bem. Vamos lá. O pecado e a graça divina. Próxima parte de Agostinho aqui, né? Continuando. A beatitude significaria um controle da alma sobre o corpo, na tentativa de se aproximar de Deus, do bem, como consequência ser feliz. Então o ponto do controle, né, do corpo, que o corpo tem que ser controlado, era uma ideia que os antigos falavam disso. Os medievais continuam, né? Mas Agostinho já diz, você tem que primeiro querer agir bem, como a gente viu no slide anterior, né, no ponto 5. A gente tem que querer agir bem, para depois tentar controlar o corpo com sua alma, tá certo? E a consequência da beatitude é a felicidade. Mas a beatitude passa a ser o pré-requisito para ser feliz, tá certo? Porém, o ser humano possui uma natureza decaída. O pecado original gerou na espécie humana uma rebelião do corpo contra a alma. E por este motivo, muitos preferem viver, na opinião de Agostinho, deixando seu corpo controlar sua alma, ao invés do contrário, tá certo? Por causa da influência do pecado original, que fez o ser humano se afastar de Deus. Por causa desta rebelião do corpo contra a alma, o ser humano pode utilizar seu livre-arbítrio, que é sua liberdade, que é uma dádiva de Deus para o homem, para se decair, se afastar de Deus através do pecado. Então, cada pecado afasta o ser humano de Deus, na opinião de Agostinho. 9. Para realizar o caminho inverso e para se aproximar de Deus. No entanto, não basta o exercício da vontade humana. Essa talvez seja a característica mais importante da ética de Agostinho, tá certo? Isto é, o livre-arbítrio não é suficiente para reerguer o ser humano e reaproximá-lo do bem supremo. Para alcançar tal façanha, o ser humano precisa de uma ajuda extra, da graça divina. Então é Deus que concede a força para o ser humano se aproximar dele, tá certo? Da sua natureza boa. E toda vez que a gente peca e se afasta de Deus, a gente não consegue voltar só porque quer. A gente precisa dessa ajuda dessa graça divina. A ideia de Agostinho é que o ser humano é presa do pecado. O pecado é como se fosse um animal predador que se apodera do ser humano e não solta, só porque o ser humano quer se soltar. Ele não tem forças para se soltar da influência do mal, do pecado, só através da ajuda sobrenatural de Deus. E o último ponto aqui, que no meu esqueminha é de Agostinho, né? O último ponto do meu esquema de Agostinho. Ponto 10. Por isto, para Agostinho, a vida feliz necessita do cristianismo, pois fora desta religião o ser humano não consegue de forma alguma viver bem, pois não vai receber o quê? O auxílio da graça divina fora do cristianismo, tá certo? Para se reerguer e escapar do domínio do pecado onde se encontra lançado. Por isso que para Agostinho, ser um bom cristão, ter uma vida beata, né? A beatitude, é um pré-requisito para a felicidade. E se o cara for pagão e tentar viver bem? Não vai conseguir, vai pecar e vai se afastar de Deus cada vez mais e vai viver cada vez mais envolvido no mal. A opinião de Agostinho, tá certo, pessoal? Tem mais gente pra gente ver nessa aula? Tem, Tomás de Aquino, né? Uma ética que parte dos sentidos. Então, tá na ordem errada aqui? Tá na ordem errada. Então, Tomás de Aquino já tem uma concepção de ética completamente diferente, né? Vamos ver. Para Tomás de Aquino, vive aí no século XIII, vocês estão vendo os anos que ele viveu aí, tá certo? A ética pode até chegar em um destino semelhante, mas parte de princípios diferentes, semelhante ao de Agostinho, né? Enquanto Agostinho foi o maior representante da patrística, Tomás de Aquino certamente foi o maior nome de uma outra escola de filosofia medieval, a escolástica, que existiu aí centenas de anos depois da patrística, tá certo? A escolástica foi um período de já mais maturidade da filosofia medieval, na minha opinião, né? Vejamos como ele fundamenta a ética de uma forma diferente da de Agostinho. Então, Tomás faz uma análise bem diferente, a gente poderia dizer assim, uma análise mais realista da ética, talvez, né? Claro que a gente está falando de um filósofo aqui do século XIII, então é bem diferente das análises dos filósofos contemporâneos. Ainda é uma análise teocêntrica, mas veja como ele parte de princípios diferentes para justificar a ética cristã aqui, né? Tá certo? Primeiro ponto,
o ser humano tem um primeiro contato com o bem através dos sentidos. Então, Agostinho dizia que a relação do ser humano com o bem é por participar da natureza de Deus. Então, é uma relação na essência do ser humano. Ele participa da natureza de Deus, então ele já tem essa relação com o bem. Para Tomás, não. O ser humano sabe o que é o bem através dos sentidos, experimentando coisas boas, com os sentidos corpóreos, tá certo? Continuando a leitura aí, depois do ponto. Os sentidos do corpo trazem para a alma o conhecimento da existência de várias coisas boas no mundo, ou seja, diversos bens diferentes. Faltou um ponto aí no final desse parágrafo, né? Aí, veja, a gente conhece as coisas boas por causa dos sentidos. Continuando. Ao saber da existência destes bens, a vontade humana se dirige naturalmente para o que é bom. Então, Agostinho falava que o ser humano tem que querer, né, desejar o bem, procurar o bem. Para Tomás, não. Tomás, assim, é lógico que se você conhece uma coisa boa, você vai querer o que é bom. A vontade humana, para Tomás, ela é compreendida como um motor que leva a pessoa naturalmente a desejar o que é bom, né? Tá certo? Vamos ver onde é que complica aqui. Estes bens mundanos, né, os bens que se encontram no mundo real, aí na Terra, né, possuem uma relação necessária com o bem supremo, que é Deus. Então, assim, as coisas que são boas no mundo, elas têm uma relação com a coisa que é boa fora do mundo, esse bem supremo, perfeito, que é Deus, tá certo? Ou seja, eles são bons porque se assemelham ao bem divino em um pequeno grau. Tudo que é bom na sua vida é porque ela parece um pouquinho com o bem divino, só que é só um pouquinho, é um grau bem pequeno, né? O bem divino é muito maior. Porém, nenhum dos bens encontrados na nossa vida na Terra, é que o negócio fica mais filosófico, né, se compara com a perfeição do bem de Deus. Por quê, professor? Vamos continuar a leitura. Já que os bens no mundo material são imperfeitos, mutáveis e transitórios. Uma coisa que é boa pode depois ficar ruim, né? Uma coisa que é boa pode se acabar. Uma coisa que é boa é imperfeitamente boa, ela não é boa completamente. Continuando a leitura depois da vírgula aí. Enquanto que o bem divino é o contrário, ele seria perfeito, imutável e eterno. Então ele não é transitório, ele não muda e ele é completo, é um bem total, né? Ele não seria um bem parcial, não seria um bem imperfeito, é um bem perfeito. Continuando aqui. A mente tende naturalmente a buscar um bem maior, né? Vamos lá. Notando as pequenas imperfeições das coisas boas no mundo, naturalmente a alma humana, que seria a mente, né? Tá certo? O lado de dentro da interioridade humana, conclui que deve haver algo ainda melhor, o bem supremo, divino. Então, sabendo dos pequenos bens materiais que existem no mundo terreno, a mente supõe que deve haver um bem maior, tá certo? Desta forma, o intelecto humano intui a necessidade da existência de um tipo de bem superior, mesmo sem os sentidos terem alguma vez visto este bem, tá certo? Então ninguém nunca viu com os sentidos do corpo o bem divino, mas a gente, na opinião de Tomás de Aquino, a gente consegue concluir uma operação lógica, tá certo? Que deve haver um bem superior, porque todos esses bens que existem na Terra são insuficientes. Desta forma, a alma humana se encontra em uma situação de inquietude. Observando todas as coisas boas que existem no mundo, percebe que nenhuma delas é boa o suficiente, pois são todas imperfeitas. Tomás de Aquino aí já falando dessa questão, né, de que a gente nunca consegue realizar completamente os nossos desejos por coisas boas, né? A gente fica doido para tirar umas férias, aí tira umas férias e fala, poxa, mal posso esperar para voltar a ter aula, né, pessoal? Vocês são estudantes aí de ensino médio, vocês não pensam isso, né? A gente vai pro cinema, eu quero muito pro cinema. Quando vai pro cinema, fez, poxa, era melhor ter ido pra sorveteria, né? Então, assim, exemplos fáceis de falar, né? Mas o fato é que o ser humano sempre quer alguma coisa diferente, né? Então, para Tomás já tinha percebido isso, né? O nosso desejo não para, né? Quando a gente realiza um desejo, surge outro. Então, Tomás associa isso com a imperfeição das coisas boas, né? E a gente percebe que deve haver algo maior. Então, a beatitude, que é a porta de entrada para a felicidade aí, né, filosofia medieval, é a única virtude que permite ao homem um acesso eventual ao bem supremo, pois a prática desta virtude cristã é o que permitirá à alma, na vida após a morte, finalmente ter uma experiência de contato com o bem supremo, perfeito e pleno, Deus. Tá certo? Esta é a única forma de saciar a busca constante da alma por um bem que verdadeiramente a satisfaz. Então, toda essa inquietude de sempre desejar uma coisa diferente, quando a pessoa morre, se ela tiver sido um bom cristão, tiver praticado a beatitude, tá certo? Ele irá para o céu e vai satisfazer a necessidade desse bem, né? A vontade de ter contato com o bem total, o bem perfeito, pleno, tá certo?
Então, acho que a gente acabou a apresentação aqui, né? Acabou a apresentação aqui. Fica aí duas perspectivas, né, de éticas cristãs, a de Agostinho e a de Tomás de Aquino. A de Agostinho de Hipona é uma ética cristã que parte da ideia de que a natureza humana é boa, mas o pecado afasta o ser humano dessa natureza, desse estado ideal, né? E Tomás não, Tomás de Aquino diz assim, que a gente percebe que existem coisas boas e por uma comparação da imperfeição das coisas boas, a gente supõe que existe um bem maior. Então são duas ideias bem diferentes, mas as duas éticas defendem a beatitude como a única virtude que vai levar à felicidade, tá certo? E as duas são, obviamente, éticas cristãs, tá certo, pessoal? Porque a gente está falando aqui de filósofos importantíssimos da Idade Medieval. Inclusive os dois são considerados santos, viu? Santo Agostinho e São Tomás são chamados, né, na tradição católica aí, Santo Agostinho e São Tomás, tá certo? Eu não coloquei os títulos de santidade deles nessa apresentação porque se a pessoa é santa ou não é santa depende da religião que segue, né, que cada um segue aí para saber se a pessoa é santa ou não, né? Mas a igreja cristã considera os dois santos, né, tá certo? Mas, independente de serem sua santidade, né, independente de sua santidade, né, se são santos ou não, os dois são filósofos importantíssimos, tá certo? E marcaram a história da ética aí. Então esse é o fim do nosso passeio pela ética medieval. Próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai falar um pouquinho sobre ética moderna. Obrigado, pessoal. Fiquem bem, se cuidem, tá certo? E a gente se vê na próxima aula. Valeu!